Olá, meu nome é Brenda Lana de Carvalho Salgado, eu sou graduanda em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Viçosa e eu venho falar sobre a minha pesquisa de iniciação científica, que foi financiada pelo CNPq e orientada pela professora doutora Natália Fonte de Oliveira, e ela se chama Oryx and Crake, de Margaret Atwood. É possível a equidade de gêneros no futuro distópico? No século XXI, as narrativas distópicas ganharam um grande destaque, como a gente consegue ver pelo sucesso de obras como Jogos Vorazes e Black Mirror. Nesse contexto, os livros da Margaret Atwood ganham peculiar importância, como, por exemplo, O Conto da Aia, que foi transformado em uma série de sucesso. Além dessa obra, Oryx and Crake também traz um futuro distópico e vai constituir o objeto da nossa pesquisa. O nosso objetivo vai ser, portanto, investigar como ocorre a inserção social das mulheres e a equidade entre gêneros na distopia crítica de Oryx and Crake. Para realizar a nossa pesquisa qualitativa, a metodologia foi dividida em duas etapas. A primeira consistiu na revisão bibliográfica sobre os estudos que concernem o gênero distopia crítica, além daqueles que tratam sobre a crítica feminista. A segunda etapa, por sua vez, consistiu na análise literária da obra. Essa foi dividida em 3 passos. O primeiro se referia à identificação dos elementos das distopias críticas na narrativa de Oryx and Crake. O segundo passo, por sua vez, consistiu na seleção de trechos que apresentavam tensões de gênero entre as personagens da obra. Por último, foi realizada a análise desses trechos, visando identificar como se dá a inserção social das mulheres no mundo ficcional. Na revisão bibliográfica sobre a crítica feminista, a gente chama atenção para o texto de Joan Scott, que vai tratar sobre o gênero como uma categoria de análise histórica. Já em relação à revisão bibliográfica sobre as distopias críticas, a gente chama atenção para o livro de Tom Moylan, que vai definir esse gênero como uma mutação textual, já que ele se encontra entre as utopias críticas e as distopias, que vai refletir sobre si mesmo e criticar o sistema atual, projetando ele para um futuro pessimista. Mas, além da crítica, vai ter também a exploração de espaços e possibilidades de oposição e resistência a esses regimes distópicos. Passando agora para a discussão, a gente percebe que a narrativa de Oryx and Crake é composta por 2 linhas do tempo. Uma primeira, que foca nos personagens Jimmy, Crake e Oryx, é situado já em um futuro em relação a nós, leitores. Esse futuro é marcado por uma série de desastres ambientais que foram causados pelo desenvolvimento tecnológico antiético e desenfreado. Crake, todavia, vai desenvolver uma pílula chamada Blaze Plus, que contém um vírus que vai causar a extinção da raça humana. Ele também vai criar uma nova raça humana melhorada do ponto de vista biológico e cultural, segundo a perspectiva dele. E aí, após esse acontecimento apocalíptico de extinção da raça humana, a gente vai ter a segunda linha do tempo, que é composta por Snowman, que é a versão mais velha do Jimmy, e pelos filhos de Crake, esses novos humanoides. Nessa primeira linha do tempo, portanto, devido aos desastres ambientais, os seres humanos mais abastados vão se organizar dentro de complexos altamente tecnológicos, que, apesar de ter uma alta qualidade de vida, vai ser marcado por um ambiente muito artificial, repressivo e com grande controle, o que vai configurar a realidade dentro dos complexos como distópica. Fora desses centros, as cidades vão sofrer ali com as consequências ambientais do avanço tecnológico. E ela também vai se conformar como distópica, porque essa realidade vai ser marcada pela poluição, por superlotação, por desigualdades sociais, bem como violência e pobreza. Então a gente percebe que os 2 ambientes são distópicos, mas por motivos diferentes. Contudo, a gente percebe uma possibilidade de resistência ali dentro desses complexos através da personagem Cheryl, que vai tecer diversas críticas àquela realidade e vai se juntar a grupos de resistência. A segunda linha do tempo, pós-apocalíptica, pode parecer uma utopia para Crake, já que ele aparentemente consegue o seu objetivo de extinguir a humanidade e criar esses novos humanoides. Contudo, da perspectiva dele, aquela realidade também acaba virando uma distopia
Porque esses novos humanoides começam a desenvolver religiosidade, o que Craig era totalmente contra. Então, já começa a se estragar o ideal dele de sociedade perfeita. Além disso, no final da obra, a gente vê que há outros seres humanos vivos, o que mostra que o plano dele não foi concretizado. Do ponto de vista de Snowman, todavia, essa realidade pós-apocalíptica é nitidamente distópica, porque ele está sozinho, sem recursos, em um ambiente totalmente inóspito. E aí a gente percebe que também nessa linha do tempo a gente tem possibilidade de resistência, principalmente pelo final aberto, porque a gente chega a conhecer ali outros seres humanos que estão vivos. Partindo agora para a análise das questões de gênero, a gente percebe que na primeira linha do tempo, o ambiente dentro dos complexos é marcado por uma desigualdade sexual, que a gente pode perceber principalmente na trajetória da personagem Sharon. Ela vai criticar constantemente como a opressão dentro daqueles lugares é muito mais forte em relação às mulheres. Além disso, a trajetória dela vai levar a gente a perceber como há uma organização assimétrica do trabalho parental, como que a experiência de maternidade é muito difícil para a mulher, e a gente vai ver também uma misoginia do marido dela, Adam, que vai opor o nível de beleza dela ao nível de inteligência. Além disso, a relação de Jimmy com outras figuras femininas também vai mostrar uma desigualdade de gênero, já que ele constantemente objetifica e sexualiza as mulheres com quem ele se relaciona, manipulando elas emocionalmente para conseguir ganhar relações sexuais com elas. A desigualdade de gênero também se faz presente fora desses complexos, que a gente consegue perceber através dos vídeos que Jimmy e Craig assistem, de exposição feminina, que parece uma faceta mais liberal dessa desigualdade, mas também de pornografia infantil. Em um desses vídeos que eles assistem, de pornografia infantil, eles vão conhecer Oryx, e ela vai olhar em um determinado momento para a câmera. Esse olhar vai atingir muito profundamente Jimmy, porque nesse momento vai ter uma inversão da relação entre observador e observado. Então agora ele vai se sentir observado por essa criança que está sendo abusada. E essa inversão vai fazer com que ele sinta culpa e vergonha pela primeira vez de estar assistindo esses vídeos. Por isso o olhar de Oryx vai ser ao mesmo tempo um espelho, porque vai refletir em Jimmy a posição que ele está ocupando na ordem das coisas, e também vai ser uma janela, porque vai permitir ao Jimmy se deslocar para aquele lugar que a Oryx está ocupando e sentir culpa pela primeira vez. Há também questões de gêneros muito fortes na vila em que Oryx nasce, pois há uma divisão sexual do trabalho muito marcada, e as mulheres, devido à extrema pobreza, são coagidas a vender os filhos delas. Lembrando que as meninas são as mais vendidas, com maior valor, revelando outra questão de gênero. A trajetória da personagem Oryx também é composta por uma série de violências sexuais. Então ela é vendida quando criança para Uncle An, e ele usa ela para chantagear outros homens que tentam abusar de Oryx. Ela é usada para pornografia infantil, ambiente em que ela é violentada constantemente pelo cameraman. Futuramente, ela é usada por Craig para favores sexuais e também para contribuir com seus planos, sem ela saber. Ela é constituída a partir do olhar masculino durante toda a trajetória, e a gente vê isso muito forte no Jimmy também, sempre com uma expectativa que ela seja algo que ele imagina. E a gente também tem, na trajetória de Oryx, a linguagem como estruturadora das violências sofridas por ela. Então a gente vê diversas cenas em que os homens tentam ressignificar verbalmente a violência que ela está vivendo. No futuro utópico de Craig, apesar de se ter uma tentativa de eliminar as problemáticas envoltas nas questões de gênero, por exemplo, através da transformação da relação sexual como algo meramente reprodutório, a fim de acabar, por exemplo, com o estupro, a gente vê que ainda persistem distinções sociais de gênero. Então, as mulheres, dessa nova sociedade de seres humanos, elas são construídas a partir de estereótipos de beleza e feminilidade ocidental. Então, elas não têm nenhum pelo corporal, por exemplo. Além disso, nessa sociedade ainda persiste a divisão sexual do trabalho. Concluímos, portanto, que as realidades distópicas vão depender da perspectiva dos personagens e que há desigualdades sexuais nessas realidades. Essas são as nossas referências bibliográficas e obrigada.